Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e deixe sua curtida. Isso fortalece nosso trabalho e nos ajuda a continuar. A lei de causa e efeito, também muito conhecida como lei do karma, é um dos princípios mais importantes dentro da espiritualidade. Ela nos ensina que nada acontece por acaso e que todas as nossas ações, pensamentos e sentimentos geram consequências que retornam a nós, de acordo com sua natureza. No Espiritismo, essa lei é vista como a expressão da justiça divina, que é, ao mesmo tempo, sábia e amorosa. Diferente da visão punitiva, a lei de causa e efeito não castiga, mas educa. Ela é uma ferramenta de aprendizado, que nos conduz à evolução espiritual por meio das experiências que nós mesmos semeamos. Podemos imaginar essa lei como um grande reflexo do universo. Aquilo que emitimos retorna a nós em algum momento, seja nesta vida ou em existências futuras. Se plantamos bondade, colheremos paz. Se plantamos egoísmo e desamor, teremos de enfrentar situações que nos ensinarão, muitas vezes pela dor, o valor do amor verdadeiro. A lei de causa e efeito está intimamente ligada ao livre-arbítrio. Temos a liberdade de escolher nossos caminhos, mas não a de escapar das consequências dessas escolhas. Isso não significa que estamos presos a um destino fixo, mas sim que somos coautores do nosso futuro, moldando-o pelas nossas atitudes presentes. Muitas pessoas, ao se depararem com sofrimentos, perguntam: por que isso está acontecendo comigo? A resposta, à luz da lei de causa e efeito, pode estar em escolhas feitas no passado, seja nesta vida ou em vidas anteriores. A dor não surge por acaso. Ela é sempre um chamado ao aprendizado, uma oportunidade de reajuste e de crescimento. É importante entender que a lei de causa e efeito não deve ser vista com medo, mas com responsabilidade. Ela não existe para nos punir, mas para nos educar e nos conduzir à sabedoria. Cada situação que enfrentamos é uma chance de transformar nossa consciência e aprender a agir de forma mais elevada. Quando observamos a vida à luz dessa lei, passamos a compreender melhor as desigualdades do mundo. Por que alguns nascem em abundância e outros em extrema carência? Por que alguns desfrutam de saúde e outros sofrem desde a infância? A resposta está no passado espiritual de cada ser e no aprendizado necessário para sua evolução. A lei de causa e efeito mostra que a vida é profundamente justa, mesmo quando não conseguimos entender de imediato. O que parece injustiça, muitas vezes, é apenas a colheita natural de sementes plantadas anteriormente. Assim, o universo jamais erra, e cada espírito recebe exatamente aquilo de que precisa para progredir. Essa visão amplia nossa responsabilidade no presente. Se queremos um futuro de paz e harmonia, precisamos plantar agora as sementes certas. Cada gesto de amor, cada palavra de consolo, cada atitude de bondade se transforma em crédito espiritual que retorna a nós em forma de felicidade e equilíbrio. Muitas vezes confundimos karma com fatalidade. Mas no Espiritismo o karma é visto como resultado das nossas escolhas, e não como um destino imutável. Sempre podemos mudar o rumo da nossa vida através do arrependimento sincero, da reparação dos erros e da prática constante do bem. A lei de causa e efeito também nos mostra que não existem vítimas do acaso. Tudo o que vivemos tem um propósito maior. Até mesmo as dores mais intensas guardam uma lição oculta, que mais tarde se revela como uma bênção. O sofrimento nos desperta para valores que muitas vezes ignoramos quando estamos mergulhados na ilusão da matéria. É por isso que o Espiritismo nos convida a enxergar cada desafio como uma oportunidade. Ao invés de perguntar por que comigo, podemos começar a perguntar para que isso está acontecendo comigo. Essa mudança de olhar abre caminhos para a evolução e nos ajuda a transformar a dor em aprendizado. Os relacionamentos também são um campo onde a lei de causa e efeito atua de maneira intensa. Muitas vezes nos reencontramos com espíritos com os quais tivemos conflitos em outras existências. Esses reencontros são oportunidades de reconciliação, de aprendizado mútuo e de crescimento interior. Quantas vezes vemos famílias marcadas por desavenças profundas,
pais e filhos que parecem não se entender, irmãos que vivem em conflito constante. À luz da lei de causa e efeito, percebemos que esses laços são compromissos assumidos no plano espiritual, visando o reajuste e o perdão. O perdão, aliás, é um dos maiores instrumentos de libertação dentro da lei de causa e efeito. Quando perdoamos, quebramos correntes de ódio e ressentimento que poderiam se arrastar por séculos. O perdão abre espaço para novas sementes de amor e nos livra do peso do passado. Outro ponto essencial é que a lei de causa e efeito não se limita às grandes ações. Pequenos gestos, pensamentos e palavras também produzem efeitos em nossa vida. O universo é sensível às vibrações que emitimos, e cada escolha, por menor que pareça, contribui para a construção do nosso destino. Isso nos leva a refletir sobre a importância da vigilância interior. Se queremos um futuro de luz, precisamos cultivar pensamentos positivos, palavras edificantes e atitudes de bondade. Assim, atraímos para nossa vida energias que vibram na mesma sintonia e criamos um campo de harmonia ao nosso redor. Muitas pessoas se sentem presas ao passado, acreditando que seus erros as condenaram para sempre. Mas a lei de causa e efeito não é estática. Ela é dinâmica e regeneradora. Sempre que mudamos nossa postura interior e buscamos reparar nossas falhas, o universo nos oferece novas oportunidades de recomeçar. Isso significa que ninguém está condenado eternamente. Por mais graves que tenham sido os erros cometidos, sempre existe a possibilidade de transformação. Deus é justo, mas também é infinitamente misericordioso e nos dá infinitas chances de nos reerguermos e aprendermos. A lei de causa e efeito, portanto, não deve ser temida, mas amada. Ela é a prova de que vivemos em um universo ordenado, justo e perfeito, onde nada se perde e tudo tem sentido. Cada lágrima, cada sorriso, cada esforço é contabilizado pela justiça divina e retorna a nós no momento certo. No cotidiano, podemos aplicar esse ensinamento em situações simples. Quando ajudamos alguém em dificuldade, não estamos apenas praticando um gesto de solidariedade, mas também plantando sementes de luz que retornarão a nós em forma de auxílio quando precisarmos. O bem que fazemos nunca se perde. Da mesma forma, quando ferimos alguém, mesmo que de maneira inconsciente, criamos um débito que precisará ser equilibrado no futuro. Essa consciência nos convida à responsabilidade de medir nossas atitudes e buscar sempre agir com compaixão e respeito ao próximo. A lei de causa e efeito nos ensina também a não julgar apressadamente a vida dos outros. Muitas vezes não entendemos os sofrimentos alheios e podemos cair na tentação de acreditar que Deus é injusto. Mas, à luz dessa lei, compreendemos que cada espírito vive exatamente aquilo que precisa para evoluir. Essa compreensão nos torna mais humildes e mais solidários. Em vez de julgar, passamos a oferecer apoio e compaixão. Afinal, todos estamos sob a mesma lei, e todos temos débitos e aprendizados a cumprir. Ninguém está acima dela, nem mesmo os espíritos mais iluminados. Outro aspecto importante é que a lei de causa e efeito não se limita ao plano individual, mas também ao coletivo. Povos e nações também colhem as consequências de suas ações, enfrentando desafios históricos que servem de lição para o futuro da humanidade. As guerras, por exemplo, não são castigos divinos, mas frutos da intolerância, do orgulho e do egoísmo humano. Elas ensinam à coletividade a dor da destruição e o valor da paz. A história da humanidade é o reflexo das escolhas feitas ao longo dos séculos. Nesse sentido, o momento de regeneração da Terra também está ligado à lei de causa e efeito. A humanidade está colhendo agora os frutos de suas escolhas passadas e, ao mesmo tempo, semeando os caminhos de um novo mundo. Esse processo é coletivo e individual ao mesmo tempo. Quando observamos a vida dessa forma, percebemos que somos agentes ativos da transformação do planeta. Cada gesto de bondade contribui para elevar a vibração da humanidade como um todo. Cada ação de egoísmo atrasa esse processo. Somos corresponsáveis pelo futuro do mundo. É por isso que a lei de causa e efeito deve ser vista como um convite à consciência.
não se trata apenas de evitar o mal para não sofrer as consequências, mas de compreender que o bem é o caminho natural para a felicidade verdadeira. O amor é a maior força de transformação do universo. O Espiritismo nos mostra que não há como escapar dessa lei, mas há como nos harmonizar com ela. Quando vivemos de acordo com os princípios do amor, da justiça e da caridade, a lei de causa e efeito se torna nossa aliada, conduzindo-nos a experiências cada vez mais felizes. Ao contrário, quando insistimos no orgulho e no egoísmo, a vida nos coloca diante de situações que nos forçam a refletir. É como se a própria existência fosse um professor paciente, que repete a lição quantas vezes forem necessárias até que aprendamos de verdade. Assim, cada obstáculo que enfrentamos não deve ser visto como um inimigo, mas como um mestre. O sofrimento é apenas um sinal de que há algo em nós que precisa ser transformado. Quando aprendemos a lição, a dor perde sua razão de ser e dá lugar à paz interior. Essa compreensão muda completamente nossa forma de encarar a vida. Passamos a ter mais paciência com os processos, mais esperança diante das dificuldades e mais fé na justiça divina. Nada é em vão, nada se perde, nada acontece fora do amor de Deus. A lei de causa e efeito também está presente na natureza. O agricultor sabe que a colheita depende da semente plantada e do cuidado dedicado. Da mesma forma, nossa vida é um campo onde semeamos diariamente, através de nossos pensamentos, palavras e ações. Se desejamos frutos de alegria e harmonia, precisamos cuidar da semeadura. Não adianta plantar discórdia e esperar paz, plantar egoísmo e esperar prosperidade verdadeira. A vida devolve exatamente aquilo que oferecemos, sem exceções. Isso nos leva a uma reflexão profunda. O que temos semeado em nosso dia a dia? Será que nossas atitudes refletem o amor que desejamos receber? Será que nossas palavras constroem ou ferem? Será que nossos pensamentos vibram em sintonia com a paz que tanto buscamos? Essa autorreflexão é fundamental, porque a lei de causa e efeito é inevitável. Não podemos enganar o universo, não podemos fugir das consequências, mas podemos sempre recomeçar, sempre mudar, sempre transformar nossa realidade com escolhas melhores. Quando entendemos isso, a vida se torna um convite diário à renovação. Cada amanhecer é uma chance de plantar novas sementes, de agir com mais consciência, de corrigir nossos erros e de construir um futuro mais luminoso. E o mais belo é que não precisamos esperar vidas futuras para colher os frutos do bem. Muitas vezes, ainda nesta existência, já experimentamos a paz e a alegria que nascem das escolhas corretas. A vida nos recompensa constantemente pelo esforço sincero. Por isso, a lei de causa e efeito não deve ser vista como peso, mas como bênção. Ela é a certeza de que nunca estamos à mercê do acaso e de que sempre temos o poder de transformar nosso destino. Cada ação nossa é uma chave que abre portas para o futuro. Assim, ao compreendermos essa lei, passamos a viver de maneira mais consciente, mais serena e mais responsável. Sabemos que somos os construtores do nosso caminho e que o amor é a única força capaz de nos conduzir à verdadeira felicidade.